Hoje a gente vai falar sobre um cara que foi pintor, escultor, poeta, ceramista, dramaturgo e cenógrafo. Ele nasceu em Málaga, na Espanha, mas passou a maior parte da vida adulta em Paris. Foi um dos fundadores do cubismo e um dos grandes revolucionistas da arte do começo do século XX. Isso mesmo, hoje vamos falar sobre Pablo Picasso. Picasso foi um dos homens de muitas fases. Para entender melhor, vamos falar sobre 9 fases desse grande artista. Primeira fase, com a obra Primeira Comunhão de 1896, é uma pintura de óleo sobre tela. Ela foi feita de acordo com os preceitos do realismo do século XX. O quadro retrata sua irmã Lola durante a comunhão, em um momento solene de transição da infância para a vida adulta. Segunda fase, a fase azul, com a obra A Vida, de 1903. A Vida é um dos quadros mais importantes da chamada fase azul. Picasso deu ênfase a obras com tonalidade preferencialmente azul e temas como prostitutas e bêbados. A fase foi influenciada pelo suicídio de seu amigo Carlos Casagemas. Terceira fase, a fase rosa. A fase rosa de Picasso foi marcada pelo uso de tons mais claros e leves, principalmente o rosa. A vida no bairro Boêmia, em Paris, também influenciou o pintor, retratando obras com acrobatas e bailarinas. Foi nessa fase que Picasso conheceu a escritora Gertrude Stein, que se tornou uma das grandes patronas, que viria a ser sua própria inspiração. Quarta fase, fase africana. Este quadro marca o começo da fase que Picasso sofre grande influência das artes africanas, principalmente da composição do rosto de suas mulheres, cujas fases são semelhantes às máscaras africanas. Quinta fase, cubismo analítico. Picasso desenvolveu junto com Georges Braque um estilo novo de pintura, o cubismo analítico, 1909 a 1912, onde os artistas buscavam analisar o objeto nos seus termos e formas, e a paleta de cores era monocromática e neutra preferencialmente. Sexta fase, cubismo sintético. O cubismo sintético, ele pegava os objetos reais e fragmentava em diversas partes. Essa técnica foi um desenvolvimento do cubismo. Picasso começou a utilizar pedaços de papéis como papel de parede, jornais e suas obras. Foi um primeiro uso de colagem em telas de arte. Sétima fase, neoclassicismo. Picasso teve uma produção muito grande e muito ampla. Esse retrato de seu filho como Arlequim está inserido na fase neoclassicista e surrealista. Oitava fase, surrealismo. Picasso passa em pouquíssimo tempo de um desenho representativo para uma grande abstração, seguindo os preceitos do surrealismo, com representação de pensamentos livres, espontâneos, criação de cenas irreais e a valorização de inconscientes. Nona fase, o cubismo. O primeiro quadro representa os bombardeios nazistas na Espanha durante a Guerra Civil Espanhola, e o segundo quadro também faz referência à Segunda Guerra Mundial.